Estou passando por aqui para falar para os irmãos, aleluias, que o de repente de Deus pode chegar nas nossas vidas, o de repente de Deus está nas nossas vidas, que Deus de repente faz um de repente tão grande na minha casa, na tua casa, na minha vida, na tua vida também. Então, o de repente de Deus, muitas das vezes, chega no de repente. O de repente chega e tudo vai ficar bem nas nossas vidas. Pedro estava na prisão, aleluias, quando aconteceu um de repente. Quando aconteceu um de repente, o anjo chegou naquela prisão, aleluias, e tirou, aleluias, Pedro dali. E foi no de repente que Deus chegou. Aleluias, porque Pedro estava preso e estava ali dormindo. Aleluia, de repente o anjo chegou e falou: levanta, prossiga, me siga. Aleluia, de repente Deus, aleluia, fez uma bondade na vida de Pedro, que Herodes era um homem muito ruim, que mandou prender e ia matar Pedro, mas o de repente do Senhor chegou na vida de Pedro. E quando Deus chega no de repente, aleluia, não tem para ser ninguém, não tem para inveja, não tem para calúnia, não tem para ninguém. O de repente está chegando na tua vida. O de repente está chegando na tua casa, meu irmão. De repente está chegando na tua casa, minha irmã. Você está tomando posse de repente de Deus? De repente José estava no calabouço, aleluia, de repente, aleluia, Deus o chamou. De repente José estava na cisterna, o de repente arrancou de lá, porque quando o escolhido é do Senhor, no de repente acontece nas nossas vidas. Oh, aleluias! Davi estava no campo sozinho, no meio daquelas ovelhas. Ninguém sabia o que ele fazia, mas no de repente, aleluia, Deus mandou buscar, Deus mandou chamar. Foi no de repente, glória a Deus, aleluia. Aqui, aleluias, o Ato dos Apóstolos diz no de repente. De repente, Paulo e Silas estavam na prisão. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus, aleluia, moveu as cadeias, os cárceres, e um maior terremoto foi no de repente. Na oração, aqueles homens foram açoitados, ia ser envergonhado no meio da rua, mas o de repente, arabai, deconta, arabassúbia, o de repente chegou, aleluias, e o de repente vai chegar na tua casa, de repente teu filho vai ser liberto, de repente as cadeias físicas vão abrir para o teu filho. De repente Deus chega na tua casa e faz o melhor para o teu filho, para a tua filha, é no de repente. Você está entendendo a palavra? Você pode dar um like, você pode assinar no canal, você pode me seguir e ativar o sininho da notificação. Aleluias, glórias a Deus. Está tomando posse? Então toma posse de repente. De repente você estava esperando uma carta do INSS chegar. De repente você estava esperando uma resposta do Senhor. No de repente Deus te responde. Toma posse da palavra do Senhor, diga para o Senhor: Senhor meu Deus, eu confio, essa palavra é para mim, no de repente eu recebi a minha vitória, no de repente eu estou recebendo a minha alegria. Aramanaçu e decova cantarabassúbia. É no de repente que Deus vai abrir porta. É no de repente que Deus, aleluia, o povo da igreja estava orando ali para o irmão Pedro, o pastor da igreja, né? E todo mundo ali orando, e chegou no de repente, que ninguém nem acreditou que o pastor tinha sido solto. A menina Rod, aleluia, chegou na porta, foi no de repente, e abriu a porta e gritou: olha quem chegou no de repente, aleluias, glória a Deus. De repente, as cadeias caíram, as portas se abriram. No de repente, o irmão Pedro tomou posse de novo da vitória. Paulo e Silas também. No de repente, a oração deles, aleluia, os louvores, quebraram as prisões, as cadeias. Toma posse de repente de Deus, te cantaramanai. Eu tomo posse de repente de Deus na minha vida. Eu tomo posse de repente